Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse equipamento aqui, o termostato, e da importância dele para mantermos aí a temperatura ideal, né, para os nossos peixes em nossos aquários, tá bom? Antes de iniciar, pessoal, queria pedir a vocês aí que deixem o like, se inscrevam no nosso canal, para que a gente possa trazer aí cada vez mais conteúdos aí, principalmente para quem é iniciante. A gente vai estar trazendo aí conteúdos para vocês, um pouco aí da nossa experiência com o manejo aí de nossos aquários, também no nosso laguinho. A gente vai estar compartilhando aí com vocês algumas experiências que deram certo aqui para nós, que vocês podem também estar aplicando aí no aquário de vocês. Lembrando aí que o aquarismo, pessoal, não é uma ciência exata, cada ecossistema é um ecossistema, tá? Mas a troca ela é importante para que a gente possa aí estar fazendo os testes, conhecendo um pouco da nossa fauna e tentando aí melhorar a cada dia. Bom, pessoal, como eu falei, né, vamos falar um pouquinho sobre esse carinha aqui que é o termostato. Estamos aí numa época de inverno. Esse vídeo está sendo gravado aí em junho de 2025, tá? Então aí nós estamos tendo aí uma variação bem grande de temperatura, né? De dia a gente está tendo um calor, à noite normalmente a temperatura à tarde acaba caindo aí, então a gente precisa ter esse equipamento no aquário para que os nossos peixes aí não sofram com essas alterações bruscas de temperatura, tá? Que pode ocasionar aí tanto em doenças, tá? Baixa imunidade dos peixes, fazendo com que eles acabem adoecendo e acabem até chegando ao extremo aí de morrer, tá, pessoal? Então é importante a gente tomar todos os cuidados, todas as precauções necessárias para cuidar bem dos nossos bichinhos, tá? Bom, pessoal, aí antes de eu usar esse equipamento no aquário, é importante aí fazer uma pesquisa, né, sobre a minha fauna, qual é a temperatura máxima e qual é a temperatura mínima dessa fauna para que eu possa estar regulando esse equipamento de forma correta, tá bom? Outro ponto importante a se considerar é também qual é o termostato ideal para o meu aquário. Tá? E para isso, existe uma conta bem simples a se fazer, tá? Cada watt do termostato equivale a aproximadamente 1 litro d'água. Bom, então, por exemplo, se o seu aquário ele é de 50 litros, você pode comprar um termostato de 50 watts, que ele possivelmente dará conta aí tranquilamente desse seu sistema, tá? Esse aqui, no caso, é um termostato de 100 watts, tá bom? Ele é aí para aquários de até 100 litros aí no máximo. Outra coisa, pessoal, que você tem que estar atento aí também com relação à qualidade do equipamento, tá? Eu não vou falar de marca aqui, pessoal, eu gosto dessa marca aqui, mas existem várias marcas no mercado, tão boas quanto essa, né? Aí cabe a vocês aí estarem vendo aí quais são as melhores, aí também a questão de valores, tudo, né, que esteja adequado ao orçamento de vocês. Claro também, né, pessoal, não vou pegar um equipamento também de baixa qualidade, onde eu posso também ter problemas aí futuro, tanto com a questão aí da temperatura, né, ou dar algum problema aí na água do meu aquário, causando aí danos aí à minha fauna, tá bom? Então é importante também estar atento a isso, tá? Eu vou mostrar para vocês duas formas de regulagem desse sistema aqui, de calibragem dele dentro do aquário, tá? Uma que eu uso e uma outra que as pessoas divulgam bastante aí na internet, tá bom? Existem várias formas, várias pessoas falando aí de várias maneiras de se calibrar esse equipamento, testar esse equipamento aqui, enfim. Eu vou falar duas para vocês, vocês podem estar utilizando aí, tá? E a que eu utilizo. Bom, como eu falei anteriormente, você já sabe qual é a sua fauna, já pesquisou a temperatura ideal para essa fauna, qual a temperatura máxima e a temperatura mínima, tá? Então a ideia do termostato é que eu regule ele numa temperatura mínima para os meus peixes, tá bom? Então eu nunca vou regular ele na temperatura máxima, tá? Tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque se o meu peixe ele aguenta a temperatura de 30 graus, eu regular o termostato para 30 graus, ele vai manter a água, tá? Sempre a 30 graus. E às vezes para o peixe não é benéfico ficar numa temperatura constante assim também tão alta, tá? Então muito cuidado com relação a isso, tá, pessoal? Então a gente tem que estar atento aí à temperatura mínima ideal para os nossos peixes. E nunca deixar que essa temperatura também fique abaixo da mínima, tá bom? Então o que eu vou fazer, pessoal? Há duas formas que eu posso estar aí fazendo para estar calibrando esse equipamento aqui lá no aquário de vocês, tá? A que eu uso, tá? Que a mais simples, a forma mais simples, ela simplesmente colocar aqui, né? Nós temos aqui em cima do termostato aqui as temperaturas, tá? A marcação das temperaturas, não sei se vai dar para vocês estarem vendo aqui, se eu consigo estar focando, tá? Mas ele começa aqui no 22 graus, tá? E vai até 34 graus. No caso aqui, eu deixo aqui em 24 graus, tá? No meu termostato. E simplesmente coloco esse equipamento dentro do aquário e espero ele fazer o trabalho dele. Então ele vai ligar, vai aquecer a água até chegar a 24 graus, que eu programei aqui, que eu pré-programei, tá? Assim que ele alcançar essa temperatura, a água, ele desligará automaticamente. Tá bom? Lembrando que esse equipamento ele é automático, né?
Então ele liga e desliga sempre que a temperatura da água baixar, né, estiver menor do que eu programei aqui em cima, tá bom? Aí vocês sabendo da temperatura da fauna de vocês, se vocês já pesquisaram antes, vocês vão estar colocando aqui uma temperatura média, tá? Então, por exemplo, se a fauna de vocês aí, o máximo é 30 graus, o mínimo 22 graus, eu posso deixar aí em 24 graus, né? Uma temperatura média, 24, 26 graus, seria o ideal aí manter na água do aquário, tá? Outra forma que as pessoas usam bastante na internet, pessoal, que também, né, eu ainda não testei aqui, não fiz essa forma, mas que falam que dá certo, tá? Vocês podem estar fazendo também, é o que? Colocar esse equipamento aqui na temperatura máxima dele no aquário. Então eu jogo lá para o máximo, que é 34 graus, espero a água vai chegar a 34 graus, chegou nessa temperatura aqui, eu vou diminuir, reduzir essa temperatura para a desejada. Tá bom? Eu não utilizo dessa forma, eu já prefiro colocar diretamente com a temperatura que eu já programei aqui em cima no aquário. Para mim aqui dá certo, tá, pessoal? Mas aí fica a sugestão, a dica para vocês aí dessas duas formas de calibragem desse equipamento, tá? Outra coisa também, pessoal, que eu ia falar para vocês, tá? Esse equipamento aqui ele pode dar problemas, tá? Para isso, eu tenho que estar aí atento à questão do monitoramento dessa temperatura, tá? Tanto ele pode estar superaquecendo, como ele pode estar não aquecendo suficientemente a água do meu aquário. Então, de que forma que eu vou saber isso? Como que eu vou controlar isso, tá? É bem simples, pessoal, através desse carinha aqui que é o termômetro, tá? Seja um termômetro digital, como esse aqui, tá? Ou um termômetro mais simples como esse aqui, que vai lá no vidro do aquário, tem uma ventosinha para prender lá no vidro, tá? Existem também outros modelos de termômetros aí mais modernos, né? Que deixam mostram a temperatura em tempo real, né? Você pode estar visualizando lá em tempo real no painelzinho, como que está a questão da temperatura do aquário, tá bom? Mas aí fica a critério de cada um. O importante é estar atento, fazendo esse monitoramento para saber se esse equipamento está funcionando de forma correta ou não, tá bom, pessoal? Então, o vídeo de hoje era esse, pessoal, mostrar um pouquinho sobre a importância desse equipamento aqui para os aquários. Não esqueçam de ter isso aqui, é muito importante, principalmente para quem está começando no hobby, tá? Não deixe que a temperatura da água caia muito, como eu falei anteriormente, é prejudicial aos peixes, tá? Essa variação, essa oscilação de temperatura aí pode trazer sérias consequências para a fauna, tá? Os peixes podem adoecer, tá? Então, mantendo uma temperatura aí constante e padrão, tá? Eu não vou ter nenhum problema aí com relação à saúde dos meus peixes, tá? Bom, pessoal, o vídeo de hoje era esse, tá? Mostrar um pouquinho da importância desse carinha aqui, né, no aquário. Para quem está iniciando no hobby aí, não esqueçam, tá, de ter esse equipamento aqui, que ele é muito importante para mantermos aí a temperatura da água de forma constante e não deixar que nossos peixes adoeçam aí por conta das mudanças bruscas de temperatura, tá bom? Não esqueçam também de estar fazendo monitoramento através aí dos termômetros, tá? Para saber se esse equipamento está funcionando de forma correta, tá bom? É isso aí, pessoal. O vídeo de hoje era esse. Valeu, pessoal. Até a próxima.